Bom, galera, é 31 de agosto, último dia do mês, onde o Clube do Remo fecha as atividades desse mês, onde nós vamos fazer um balanço nesse vídeo sobre o que ocorreu, esse momento azulino, momento conturbado, momento de saída, momento de chegada, momento de novas perspectivas, momento que deixam muitas dúvidas para a entrada do mês de setembro. Bom, galera, peço a você que está aí no canal, não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, se inscreve no canal, não esquece de hypar e também de comentar. Estamos lendo todos vocês e respondendo, é claro, e agradecendo sempre o comentário de vocês. Bom, iniciando o vídeo, né, como vocês sabem, o Clube do Remo esteve nesse mês de agosto 5 partidas dentro de casa, um mês aí que não foi tão bom assim para celebrar. Seria melhor que o Clube do Remo tivesse feito os resultados dentro do seu domínio, até porque enfrentou 5 partidas diante do Ferroviária, onde perdeu dentro de casa, saímos e ganhamos o América Mineiro por 1-0. Depois voltamos e empatamos com o Botafogo em 1-1. Botafogo de São Paulo, esse que vocês viram, bateu o Goiás dentro dos seus domínios, para vocês verem como essa Série B ela está nivelada e os times de baixo estão dando muito trabalho para os times que estão lá em cima da tabela. É aquela questão, dentro de casa tu tem que mostrar trabalho e muitas vezes tu expõe muito mais, como o próprio Goiás se expôs nesse jogo. Mas continuando, aí saímos e pegamos o Curitiba, num jogo onde o Clube do Remo teve a possibilidade de ganhar, mas preferiu se recuar e ficou no empate em 1-1. Retornando para casa, pegamos a equipe do Criciúma, onde até o Clube do Remo performou bem, claro, com o seu déficit de ataque, e no finalzinho foi castigado com aquele pênalti ali, que é indiscutivelmente, já sai na imprensa, inclusive ontem repercutiu mais ainda devido às situações que aconteceram com o rival. Como vocês sabem, o pau que bate em Chico não é o mesmo que Francisco apanha diante da imprensa paraense aí, que muitas das vezes, notoriamente, quer ser muito maior que os clubes que existem no Pará, tá? Isso é um fato que é inegável. Bom, mas se tratando do mês de agosto do Clube do Remo, foram 15 pontos disputados e apenas 5 pontos colocados na conta. Cerca de 10 pontos perdidos aí, principalmente se tratando dentro de casa. Dentro de casa, dos 3 jogos, o Clube do Remo conseguiu pontuar 1 ponto só. Né? É muito pouco para quem tem pretensões de querer brigar por acesso. Essa é a situação que o torcedor entende que ele possa sim brigar, inclusive protestos com algumas faixas sendo colocadas na fachada da sede do Clube do Remo lá, onde passaram e filmaram, não um protesto assumido, um protesto de alguém deixou uma faixa, alguém filmou, talvez não tenha todos os ímpetos, a gente não sabe de que parte partiu isso aí. Fato é que nós temos sempre dentro do Clube do Remo 2 entraves e 2 forças disputando aí, ou até uma terceira via também disputando por poderes. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho desde o ano passado, temos a neutralidade de analisar para vocês que tem forças no Clube do Remo, que no momento que o clube decai um pouco ou decai de maneira grande, ela aparece e surge com certos momentos, tá? Isso a gente viu no ano passado e estamos revendo agora. Tava até custando, para falar a verdade. Ano passado vocês recordam bem, Papelinho era desconsiderado e considerado como um amador e tal, e aí o correr as coisas foram se ajustando até que no final a gente conseguiu o acesso. Esse ano talvez não seja diferente ou talvez seja diferente para o que a gente vê ainda. Faltam 14 jogos, então não tem como eu cravar para vocês qual a destinação do Clube do Remo, porque jogos como esse do Botafogo de São Paulo diante do líder do campeonato e o Botafogo ganhar o líder do campeonato, ninguém apostava nisso e aí surpreende todos nós, né? Inclusive o Atlético ganhou Volta Redonda fora de casa, se distanciando da zona de rebaixamento, e a Moucura, que perdeu ontem, se afunda cada vez mais aí segurando a lanterna, onde permaneceu durante todo esse campeonato praticamente nessa condição. Bom, gente, a gente tenta entender aqui os meandros das coisas que estão ocorrendo dentro do Clube do Remo. Complicações, claro que nós queríamos muito mais, porém eu, como falei para vocês no vídeo anterior, é esse momento, a transição ocorrendo entre Papelinho e Braz e a transição do Daniel Paulista, que vinha com o trabalho, para o treinador Antônio Oliveira, ela mostra fragilidades, né? A do Braz eu nem digo nem tanto, gente. Para mim o Braz faz um excelente trabalho, inclusive ele está convocado pelo CODI, né, para apresentar explicações sobre o setor de futebol. Sabe o que vai acontecer, gente? Eu vou ser franco para vocês.
O Braz vai chegar lá e vai apresentar as contas. Olha aqui, ó. O clube do Remo, ele não consegue tirar dinheiro de base. O clube do Remo tem uma média de público que dá uma renda de meio milhão, vamos dizer assim, nesses jogos todinhos aí em Belém. A folha, se a folha for essa mesmo que apresenta de 3 a 4, tem um déficit. Ah, mas vem venda, vem não sei o que, pois é. Mas eu tenho que todo tempo estar fazendo renda para acarrear o futebol principal. E ao mesmo tempo eu tenho que estar mostrando pequenas reformas também que vão, digamos, alçar ali o setor do Bainão, como vocês viram, e o próprio CT. O Braz tem mostrado muito isso. Uns dizem que não é trabalho dele, até porque uns querem a cabeça dele, e outros dizem que ele tem mostrado um trabalho diferenciado e tem trago lucro para o clube do Remo com as vendas de alguns jogadores que chegaram aqui, não demonstraram tão bom futebol assim e ele conseguiu dar vazão. Então nessas horas, gente, a gente tem que ter racionalidade de saber distinguir as diferenças. Eu sei que todos nós e muitos não gostaram do trabalho do treinador Antônio Oliveira, eu também não gostei. Ainda mais se tratando de dentro de casa, mas também eu mostrei para vocês que faltam alguns jogadores ali no setor de ataque, inclusive o senegalês / português aí, João Pedro, foi apresentado oficialmente nas redes sociais, no caso, ainda não foi apresentado oficialmente numa coletiva, né? E o próprio Pedrinho, tá chegando, Pedrinho, o atacante Pedrinho, eu anotei Pedrinho aqui, tá, gente? Pedrinho, que estava no Cuiabá no início do ano, teve algumas conturbações de ambiente lá, e acabou que ele foi afastado e estava sem jogar desde maio, mas é um excelente atacante, tem passagem por... Ele pertence até ao Locomotive, né? Ele estava emprestado e agora vem emprestado para o clube do Remo. Tem 1,71 m, já tinha 3 gols nessa temporada, tem 17 jogos e 3 gols nessa temporada. É um bom jogador, é rápido, cai ali pelaquela do Pedro Rocha, né? Ele é destro, mas joga mais pela esquerda, tá? Tem passagem por São Paulo, Santos e vários times aí. A sua última passagem pelo Cuiabá deixou a desejar devido ao ambiente interno, né? Então o clube do Remo se reforça mais uma vez no ataque. Trouxe um 9 e está em busca no mercado ainda de mais um jogador para ficar ali na centroavança para brigar no ataque. Porque no momento de melhores jogadores que a gente tem no momento, gente, é o Pedro Rocha. Inclusive saiu aí uma reportagem sobre ele. Mencionaram o seu nome no São Paulo, né? As pessoas vão se aproveitando desse momento para conturbar o ambiente mais ainda e gerar dúvida para o torcedor, como eu falei para vocês. Hoje nós temos muitas informações e dentro dessas informações, muitas informações desencontradas, tá? É o trabalho que segue. Eu não trago para vocês perspectiva do que é fora daquela reunião que teve. O treinador continuou. Eu sei que os outros meios estão cavando a saída dele. Eu não vou fazer isso porque eu sou um canal de analisar a notícia e não de dar a notícia em primeira mão, porque eu não tenho esse repertório todo, né, gente? E nem que eu tivesse, eu não trabalho com isso também, não sei também, né? De repente a gente paga pelo erro, né? Mas o fato é que a mídia tradicional e a própria mídia alternativa também mantém-se com o pé fincado no chão, dizendo que a saída do treinador é cravada como certa. Estamos esperando acontecer segunda-feira. Eu acredito que a movimentação não teve nada no final de semana. A representação vai acontecer normal nessa segunda-feira e o Clube do Remo vai enfrentar aí o Amazonas na sexta-feira. O Amazonas esse que perdeu para o Atlético Goianiense, né? O Amazonas que tem um déficit ali defensivo, mas é o começo do mês de setembro para o nosso querido Clube do Remo. O mês de agosto não nos favoreceu, gente. Nós tivemos um grande débito, né, na questão de pontuar e com isso mantivemos-se ali. Ainda vamos ver os próximos jogos aí, que ainda vai ocorrer jogos nessa segunda-feira, para ver como é que vai seguir essa rodada. Fato é que tem que haver alguma mudança e alguma coisa que tem que ser feito nos meandros drasticamente. Ou no setor de ataque, tá? Até porque a defesa e o setor de meio campo a gente tem ali jogadores que conseguem sim performar bem. A cachorrada aí de noite não perdoa ninguém. 10 horas, 10 e pouco da noite aqui, o cachorro não perdoa nada, gente. É cruel, tá? Então a gente tem de aguardar, né? Eu tenho de aguardar e esperar. Notícias saem que já tem treinador já até esperando, já foram especulado, mas é aquilo, né? Quando não sai da direção, a Remo TV está apagada, que não fala nada para ninguém e a gente fica aí à mercê das notícias da imprensa. Inclusive vi até uma tarja
comentando sobre a imprensa paraense, que ela muitas das vezes trabalha com muitas fakes e ela acaba acabando com o futebol paraense, onde ela não vai se responsabilizar, que ela vai logo dizer: eu não jogo, eu só comento, mas você forma a opinião de muitos aí. O fato é que a gente segue os nossos trabalhos aqui, gente, e esperando o nosso melhor para o Clube do Remo, tá? Não foi um mês bom, eu espero que as coisas mudem lá dentro, como eu falo para vocês. A gente trabalha com aquilo que sai lá da diretoria azulina e sai dos canais oficiais do Clube do Remo, tá? Para encerrar nosso vídeo, vocês sabem que vai e volta a imprensa toca no assunto da base, né? Ela bota tudo no mesmo balde, a base do Clube do Remo, a base da Mucura, e aí ela faz só um bolo e diz que ninguém, os clubes não vão daqui para frente por causa da base, mas ela não fala de Lei Pelé, ela não fala que você momentaneamente tem que fazer e agradar o torcedor, senão ele não vai para estádio, então você tem que botar o carro-chefe, o time principal. Aí ela não fala nada disso, ela não fala que o próprio presidente da FPF, Ricardo Bruckpool, falou que é muito poucos jogos para revelar um atleta no futebol paraense, por isso que está tendo, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui para vocês, e a imprensa está reclamando, jogos de base todo tempo, para tentar dar minutagem para os atletas que vêm da base, tanto do Clube do Remo, quanto da Mucura, quanto dos outros clubes que fazem base no futebol paraense. Fato é que nós estamos tendo muito futebol de base, porém pouca divulgação desse futebol. Inclusive o Clube do Remo está contratando até jogadores de base de fora para poder amarrar ele certinho ali, como fez com o Cadu. O Cadu só saiu de Belém, gente, para criar mais uma casca no Botafogo. Inclusive semana passada ele até jogou, a gente acompanha ele nas redes sociais, tá? É para criar mais uma base, porque a base sulista, ela vem quando tu vai chegar no time titular, no time principal, tu já tá com uma minutagem de 100 e poucos jogos. Aqui no Pará, os dois últimos aí, tanto o Rony como o Pikachu, chegavam na margem de 30 jogos para chegar já para ser titular ou para ser figurar ali no time principal. Então é muita pouca coisa, então isso passa muito pelas quantidades de campeonatos que vão ocorrendo e também por você amarrar o jogador. Não dá para você amarrar todos, até porque você sabe que muitas das vezes o futebol ele é criado na várzea, e aí a criança vem dali, os pais que muitas das vezes custeiam tudo, e aí muitas das vezes aparece, quando tu começa a destacar, aparece um empresário e já começa a criar um pedaço. E como vocês sabem, o futebol de hoje ele é muito picotado, né? Tirar aquele time do Clube do Remo de 2022, aquele sub-20 do Clube do Remo, onde a gente viu o Clube do Remo se destacando com jogos com Flamengo, Fortaleza, e aí quando você foi ver qual jogador era do Clube do Remo, quase nenhum era mais. Né? Todos eram jogadores de empresário que aproveitam no momento, como o próprio Rony, que saiu aí sem deixar muito custo para o clube. Né? O que ele deixou foi o que ele quis deixar mesmo, que ele que pediu para o empresário deixar, porque o Clube do Remo errou muito no seu contrato devido às gestões passadas, onde é uma coisa que a gente vai vendo os erros sendo corrigidos agora. É por isso que eu trago para vocês que nós estamos tendo uma mudança de patamar do Clube do Remo nessa questão de gerência e nessa questão de custeio dos ativos do clube. Como nós tivemos lucratividades agora com o próprio Davó, tivemos lucratividade com o Adailton. Isso para muitos passa como se fosse um balcão de negócio, porém é uma situação que é alheia ao futebol, até porque você tem que manter a situação, porque se você não sabe, ou se a imprensa paraense não sabe, muito dos custeios do futebol paraense sai do nosso bolsinho. Além da gente ir para estádio apoiar o nosso clube, a gente também paga o imposto que o estado do Pará repõe para manter o futebol paraense. Não também das equipes grandes, como também das equipes de base, tá? Porque se entende que o esporte ele muda as situações e a gente até aceita também que vá o dinheiro do imposto para lá, porque eu não vejo ninguém reclamar. Essa uma situação do futebol paraense. Ela passa por todos esses percalços e muitas das vezes você só resume em apontar que Clube do Remo e a Mucura não revelam base. Quais jogadores tem de base jogando agora? Tem vaga para eles? Não tem vaga nem para jogadores que tem casca grossa na Série B, gente. Tem que entender isso assim. Então, claro, a gente torce para o crescimento da base, a gente vem acompanhando, pedindo mais da Remo TV, que anuncie mais a base nas suas redes sociais, mas isso não tem acontecido, a Remo TV tem se apagado e deixado nós todos azulinos à mercê da imprensa tradicional e de algumas situações que vão ocorrendo, onde perpassa por fake news e coisas desse tipo. Forte abraço a todos.
bom domingo, aproveitem, é início de semana aí, tá? E vamos virar para mês de setembro, espero que um mês melhor pra gente. Mas aguarde aí, eu não sei se farei vídeo amanhã, eu vou arrancar um dente, né? Vai depender de como eu vou estar para trazer um vídeo para vocês. Mas é como eu falo, a gente vai acompanhando aqui, torcendo para que tudo dê certo e torcendo por melhor pro nosso querido Leão Azul. Valeu, forte abraço, fui!